A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe. Quero, em primeiro lugar, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães da cidade de Ilhéus, do nosso Brasil e do mundo. Hoje eu venho, por meio deste vídeo, trazer uma palavra falando sobre os sinais da volta de Cristo, tá bom? Esse será a primeira parte desse estudo, que será realizado uma vez por dia, tá? E nós vamos abordar aqui arrebatamento, os 7 anos da tribulação, nós vamos falar sobre a besta, nós vamos falar sobre o número da perfeição, sobre a Trindade Santa, sobre a Trindade Satânica. Vai ser muito bom, tá? Que você possa passar esse vídeo também para outras pessoas, para que sejam abençoados em nome de Jesus. Queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Nós vamos falar hoje, tá, sobre Mateus 24, quando Jesus fala sobre o princípio das dores. O Senhor estava dentro de Jerusalém e começou a mostrar a estrutura do templo para os seus discípulos, e ele disse o seguinte: olha, isso aqui não ficará pedra sobre pedra, ele falando sobre os pilares, né, do templo de Jerusalém. E ele disse: não haverá pedra que não seja derribada. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70, tá? Quando o general Tito, ele entra em Jerusalém, destrói o templo, ele mata ali muitos judeus e dispersam os judeus, né, para várias partes de outros países como escravos. Aí que seria, depois a gente percebe que vem a diáspora, né, em relação a isso. Mas quando Jesus falou isso, que haveria guerras, rumores de guerras, mas não vos assustei, porque isto é mister, que tudo isso aconteça. Mas ele disse: olha, mas isso tudo será o princípio das dores, porque virá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então ele estava dizendo: olha, isso é o início da dor. Tudo que vocês começarem a ver, tá, será o início de uma grande dor que virá sobre o mundo. Então ele disse que haveria pestes, né, como nós estamos vendo aí nesse caso da pandemia do coronavírus, tá certo? Nós estamos vendo isso acontecer. Ele disse que haveria fome, tá? Você vê que hoje quantas famílias estão necessitando de doações porque estão passando fome. Ele disse que haveria terremotos também em vários lugares. E que ele disse: olha, mas não vos assusteis. Ou seja, aquele que é cristão, aquele que é servo de Deus, ele não está assustado com nada disso. Sabe por quê? Porque ele sabe que são sinais da volta de Cristo. Só que os discípulos ficaram assustados ali quando Jesus falou. E eu quero abrir um parêntese aqui importante e dizer que uma das coisas que o inimigo tenta nos colocar, tá, na nossa mente é o fator medo. Por que o inimigo tenta colocar medo nas nossas vidas? Por quê? Porque ele consegue paralisar a pessoa não consegue ter mais ações.
Então, essa questão mesmo da pandemia, quando isso começou a acontecer aqui no Brasil, trouxe uma paralisação nas pessoas. As pessoas ficaram paralisadas, em pânico, com medo. E a intenção do inimigo justamente é essa, que você tenha medo. Se você for observar em 1 Samuel 17, quando o gigante Golias ele se aproxima do exército de Israel, a Bíblia fala que ele disse assim: dai-me um homem para que ambos pelejemos. A Bíblia nos mostra que ele fazia isso tanto pela manhã quanto pela tarde, durante 40 dias. O gigante Golias, ele fez isso para quê? Para causar medo, né? Para causar pânico, para causar terror. E os homens de Israel ficaram com medo. Foi necessário que um jovem chamado Davi se levantasse com o Espírito de Deus para o derrotar. Então hoje Deus vai contar com os Davis, tá? Em cada cidade, em cada estado, em cada lugar, em cada país, para que se levante para derrotar esse também o espírito de medo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a Bíblia nos deixa bem claro que haveriam sinais eminentes, tá? Da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas pegando um outro texto aqui, esse texto de Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, com a parábola da figueira. Por que ele fala figueira aqui? A figueira representa o crescimento e a prosperidade para Israel. O que isso quer dizer, pastor? Que em 1948, Israel se tornou nação, tá? Então, a partir daquele momento, foi acionado o cronômetro de Deus para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia deixa bem claro: aprendeis com a parábola da figueira. Todas as vezes que fala de figueira, oliveira e videira, remete a nós pensarmos em Israel, olharmos para Israel. Quando fala figueira, está falando aqui crescimento e prosperidade. Quando fala videira, está falando do pacote completo ou do shalom de Deus, a paz para Israel. Quando fala oliveira, está falando o óleo precioso ou a unção para Israel. Nesse caso aqui, Jesus falou figueira. Então, Jesus estava dizendo: olha, aprendei, pois, com a parábola da figueira. Olhem para o crescimento de Israel. Olhem para a prosperidade de Israel, o retorno de Israel. E aconteceu isso, tá? Israel começou a florescer a partir de 1948. Como eu bem disse, apertou o cronômetro da volta de Cristo. Se nós formos observar, ele diz assim: quando já os seus ramos se tornam tenros, né, jovens, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Quando a Bíblia fala de verão, automaticamente a gente se lembra do sol. E quem é a brilhante estrela da manhã, como a Bíblia nos ensina em Apocalipse? Jesus Cristo. Ele é o nosso sol da justiça. Ele é a maravilhosa, ele é a brilhante estrela da manhã, que seria o sol. Então nos remete à volta de Jesus. Depois diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Saiba que Jesus está às portas, ele está voltando. Depois diz assim: em verdade vos digo, Mateus 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração o Senhor Jesus Cristo estava falando? A geração da figueira. Olhem para o crescimento de Israel, olhem para o ressurgimento de Israel, porque ele foi completamente destruído e ele vai voltar a ser nação. Mas Jesus disse assim: olha, aprendei, pois, com a parábola da figueira, olhe para a figueira. E aqui ele está dizendo que não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Uma geração bíblica
é 70 anos, tá? Para quem não sabe, uma geração bíblica. Onde está escrito isso, pastor? Salmos 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Muitos, pela sua robustez, chega a 80. Passou disso enfado e canseira, o tempo passa e nós voamos. Então, 70 anos é a duração de uma vida, né? Pode chegar a 80, pode chegar a 90, tem pessoas que chegam a 100, passa mais um pouquinho que isso, mas normalmente é 70 a 80 anos, tá? Então é uma geração bíblica, 70 anos. Então se você pega 1948 e coloca 70 anos, você tem 2018. Então em 2018 se considerou uma geração bíblica, tá? Só que ele dá mais 10 anos de tempo, ele disse que pode chegar até 80 anos, tá? Então, ele disse, olha, essa geração pode chegar até 2028. Mas outra coisa que ele diz importante, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse que tudo ia se cumprir dentro dessa geração. Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando na nossa geração. E é importante que nós venhamos ficar atentos. Pastor, mas Jesus disse que dia e hora ninguém sabe. Verdade. Ele disse isso. Que o dia e a hora ninguém saberia, mas ele deixa bem claro a geração em que ele retornaria. E ele fala da figueira, que nos remete a Israel. Ele fala também da geração, né, que não passaria essa geração sem que todas as coisas acontecessem. Ele fala que também quando seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, saber que está próximo o verão. Lembrando o verão, se fala do sol, né? Se lembra automaticamente do sol quando se fala do verão. E o sol para nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo? Esse é o nosso primeiro estudo falando sobre os sinais da volta de Cristo. Esse aqui é um dado importante da palavra de Deus para que você entenda que Jesus Cristo está voltando na nossa geração. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a sua casa, os seus projetos de vida, a sua igreja. Amanhã nós teremos o segundo estudo da parte do Senhor para os dias atuais. Deus abençoe a todos.